O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas assim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus foi batizado no Rio Jordão. E o Divino Espírito Santo veio sobre ele.
E ele entrou na cidade dele, onde ele foi criado, onde ele era o carpinteiro. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava dizendo que lá no Rio Jordão algo aconteceu com ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou. É o Espírito Santo consagrando a natureza humana dele. Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. E todos ficavam admirados com a unção de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Cristo, Ele é o ungido. E ele disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Jesus explicava o sentido da sua presença naquela hora. Ele explicava o sentido da sua missão na terra. Dizia que agora começou algo diferente. Não é mais a vida de um carpinteiro, mas é o mestre. E que ele era o Messias. E as pessoas diziam: mas ele não é o filho do carpinteiro José? Conhecemos a mãe dele, conhecemos os parentes dele. Que é isso? Porque ele vem fazer isto, falar isto aqui. E Jesus diz: mas o profeta não é aceito na sua própria pátria. Vamos refletir sobre o divino Espírito Santo. Como o Espírito Santo desceu sobre Maria, a força do Altíssimo tomou conta dela, fecundou e Cristo foi gerado no ventre de Maria. Vamos refletir sobre aquilo que aconteceu com Jesus no Rio Jordão. E depois ele vai para a cidade dele e diz: o divino Espírito Santo está sobre mim. Vamos refletir sobre Pentecostes. O que aconteceu quando desceu o Espírito Santo? Os apóstolos, aqueles seguidores, 120, não tinham mais medo. Abriram as portas, as janelas e foram para a rua anunciar a palavra de Deus. Aí que está. O Espírito Santo está ligado com a pregação. O divino Espírito Santo penetra da pessoa e a pessoa recebe palavras de sabedoria. São Paulo fala isto na primeira leitura, quando fui à vossa cidade, anunciar-vos o mistério de Deus. Não percorria uma linguagem elevada ou ao prestígio de sabedoria humana. Ele diz: a minha palavra e a minha pregação não tinha nada de discursos persuasivos da sabedoria humana, mas era uma demonstração do poder do Espírito Santo. O divino Espírito Santo ilumina as faculdades humanas. É por isso que Jesus diz: eu fui consagrado com a unção, com a inspiração do Espírito Santo, e assim anuncio a boa notícia aos pobres. Eu sou enviado em missão para proclamar a libertação aos cativos. A força, o poder de Deus está para curar os cegos, para libertar os oprimidos e para declarar agora um Kairos, um ano da graça do Senhor. Agora a bênção está.
bênção está comigo. São Paulo poderia dizer a mesma coisa. Maria também. Os apóstolos depois de Pentecostes. Nós que recebemos a força, a plenitude, o batismo. Nós que fomos mergulhados no Espírito Santo, podemos dizer, o Espírito vem tomar posse de cada um de nós, transformar cada um de nós. O Espírito Santo é a fonte da missão profética. Sim, a partir da força do Divino Espírito Santo, nós temos a força para pregar. Ele é o Espírito da verdade. Vamos refletir sobre este livro aqui, como este livro foi escrito. Os autores foram inspirados pelo Espírito Santo. Escreveram. Vamos refletir sobre pregadores. Pregadores podem ser movidos e inspirados pelo Divino Espírito Santo. Então é a palavra de Deus. A partir da força do Espírito Santo, a partir de Pentecostes, a palavra de Deus, a comunicação de Deus vem para a pessoa. É a unção, a luz, a inspiração do Divino Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo age em nós. O Espírito Santo reza em nós. O Espírito Santo clama em nós, Abba, Pai. Não se preocupe aquilo que você vai falar, porque o Divino Espírito Santo vai te inspirar na hora. Porque o Divino Espírito Santo habita em nós. Não sabeis que sois o templo de Deus? E que o Espírito Santo está habitando em você. E você é santo pela força do Espírito Santo agindo em você. Se alguém destruir o templo de Deus, a morada do Espírito Santo, que tristeza. O Divino Espírito Santo nos guia, nos manifesta a vontade de Deus. O Espírito Santo faz que Jesus Cristo, vivo, venha morar dentro de cada um de nós. O cardeal Mercier escreveu uma oração convocando o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, alma da minha alma, o Espírito do meu espírito, Divino Espírito Santo, unido com o Espírito, unido com as faculdades da alma, com a inteligência, daí as ideias, as inspirações, vêm. O Espírito Santo, junto com minha vontade, para só querer a vontade de Deus. O Espírito Santo toca a memória, faz lembrar das coisas do passado. O Espírito Santo dá uma paz, uma consolação profunda dentro de cada um de nós, especialmente quando nós somos adoradores, porque os adoradores têm o coração aberto à ação do Divino Espírito Santo. Eu leio uma parte da oração. Ó Espírito Santo, alma da minha alma, eu vos adoro. Iluminai-me. Aí sim, palavras interiores vêm, inspirações vêm. Iluminai-me para falar, guiai-me para pegar o caminho, palavra de sabedoria. Consolai-me, dizei o que devo fazer,
Dai-me as vossas ordens, porque quero fazer a vontade de Deus. Prometo submeter-vos a tudo que desejardes de mim, e tudo quanto permitirdes que me aconteça. Dai-me unicamente conhecer a vossa vontade, Divino Espírito Santo de Deus. Responde a palavra de Deus, peça toda a força e plenitude do Espírito Santo. Responde a palavra de Deus.